Aí a gente começa a entrar numa questão que é da discussão das políticas públicas, né? Como é que o poder público trabalha essa questão, né? Eu acho que a gente poderia, então, começar a conversar sobre essa questão, lembrando que as instituições que atendem esse assunto, que atendem esse problema, que prestam serviços nessa área, ou são as instituições públicas, então no caso aqui de Campinas e região nós temos a prefeitura, né, através de alguns serviços especializados como CEAMO, CREAS, né, CRAS, o HC da Unicamp, e nós temos a participação, o CAISM, bem lembrado, e nós temos a participação importante das ONGs, como o CRAME, o SOS Ação Mulher e Família e alguns outros que me desculpem se eu não estou citando aqui, né? Mas vamos conversar um pouco a respeito de como é esse atendimento, né? Só antes eu gostaria de enfatizar, né, que quando a gente fala de violência doméstica, a visão né, é aquela que machuca, que sai sangue, como você abordou, porque ela é muito visível, né? Então a gente pensa nisso. Mas existem 4 tipos de violência, né, doméstica que a gente poderia aí, vamos dizer, abarcar tudo que está relacionado a ela, que seriam, né? A violência física, propriamente dita, essa que machuca, né, que causa alguma lesão corporal, né? A violência psicológica, né, como né, foi abordado, essa fica invisível, né? Ela é uma violência, vamos dizer, que atinge a subjetividade né, da pessoa, né, essa violência psicológica. A negligência, né, que também é alguma coisa bastante comum, né? E eu digo que a negligência não é apenas não oferecer os cuidados, às vezes de alimentação, de saúde, né, de vestimenta, mas também na educação de uma criança, né? Quando um pai e mãe, eles não se importam em colocar limites, eles deixam os filhos fazerem tudo o que eles querem, quer dizer, ele não está fazendo o seu papel de educador dentro de casa, né, enquanto pai, o papel de pai e o papel de mãe. E por último, um outro tipo né, de violência doméstica é a violência sexual, né, que também ela é muito mais comum do que se imagina, né, e muitas vezes as pessoas dentro de casa, mesmo suspeitando que ela está acontecendo, fingem que nada está acontecendo, né? E ela vai atingir principalmente as crianças e adolescentes, né? Mais ainda as meninas do que os meninos, mas ela é muito comum, né? E ainda, né, essa questão né, relacionada, né, quando é citada a questão das UBSs, né, as unidades básicas de saúde, né, o centro de saúde, né, por assim dizer, ou um pronto-socorro, as vítimas da violência doméstica, principalmente as mulheres, elas são assíduas frequentadoras dos centros de saúde. Tanto que esse tipo de violência é considerado como um problema de saúde pública. Por quê? Com uma discussão que ela tem né, com o marido, em que ela se sinta humilhada, desprotegida, ou, enfim, né, que ela se sente extremamente rebaixada, isso pode fazer com que a pressão dela aumente. E aí ela tem que buscar um serviço de saúde, né? Em situações em que ela sofre né, uma agressão que não chega de fato a provocar uma lesão corporal, mas que faz com que ela sinta dores né, no abdômen, ou que tenha dores de cabeça, ela vai atrás de centro de saúde. Então, nesses locais, é um dos lugares né, em que a violência ela mais aparece e lá nós não encontramos profissionais que consigam discriminar esse tipo de violência, né, que eles não conseguem às vezes reconhecer. E muitas vezes, quando reconhece, não sabe o que fazer.
eles têm medo do que vai acontecer. Desculpe, mas você está tocando numa questão que é a questão da formação profissional, sim, né? sim. Daqueles que lidam com o público Exatamente. e que podem identificar e tratar a questão da violência. Exatamente, né? Por isso que eu acredito que, principalmente aqueles cursos, né, voltados aí para assistência, né, à saúde, de um modo geral, eles deveriam ter disciplinas relacionadas à violência doméstica. E o que esses profissionais podem fazer numa situação profissional mesmo, né, em que ele vai ter que saber lidar com ela. E muitas vezes ele não sabe, né? Uhum. Edna, você que trabalha bastante com crianças, né? Você poderia, acho que, complementar isso que a Fátima colocou, porque eu imagino que isso apareça no seu atendimento, né? Pois é. Eu tenho uma história maior trabalhando com adulto, né? Uma preocupação, mas quando a gente, focando aqui na criança, uma das questões que são muito claras para a gente é o quanto a família quer ocultar. E o quanto a criança não é capaz ainda, quando muito pequena, de fazer narrativa. Então, na ausência da narrativa da vítima e na presença de indícios de prova, é muito importante que a pessoa saiba ler a realidade a partir de formas até mal construídas de discurso, né? De nexos causais que você não encontra do que foi narrado e do que você viu, mas principalmente que haja o tempo do profissional para encontrar a pessoa e começar a recuperar nela a coragem, porque falta coragem. Na verdade, não é fácil você dizer que o seu marido está envolvido numa situação de abuso. Não é fácil dizer que o seu irmão está envolvido. Não é fácil romper até com o fato de que às vezes ele é o provedor. Então tudo isso se envolve porque é uma situação complexa, onde você precisa viver, onde você tem afetos envolvidos. Tem desafetos, mas tem muito afeto. Então, a esperança, tanto tal qual na violência contra a mulher, a esperança de que seja possível recuperar, às vezes permanece por anos a fio. E isso traz impactos terríveis para a criança, para a infância. Eu acho que isso que você trouxe e que a Fátima trouxe, que eu vou pedir para a Lúcia comentar, mas eu queria alertar para duas questões, né? Primeiro que esse tipo de violência denominado negligência, é alguma coisa que está começando a aparecer no que se refere aos idosos, né? E eu acho que isso é uma questão importante. Outra questão é o seguinte, é que cada situação de violência, ela significa um custo, né? Um custo psicológico, um custo social, um custo econômico, né? E que se a gente vai discutir esse assunto, se a gente vai pensar em propostas, nós não podemos ignorar isso, né? Lúcia, você poderia falar ainda nesse assunto da violência sexual, tem muita mulher que acha que é obrigada a ter relação sexual por ser casada com o marido. Ela não sabe que é um estupro ela ser forçada a ter essa relação sexual e isso ocorre muito. Ela vê isso como um dever do casamento, né? Um dever do relacionamento e muitas vezes até a gente já viu várias histórias dessas, né, no SOS, que acham comum que o marido ou o companheiro, enfim, o homem, né, pegue uma de suas filhas porque ela não é capaz de satisfazê-lo ou coisa semelhante, né? Ou seja, realmente é uma violência que deixa traços em todos da família e a família é a base da sociedade, né? Ou seja, qualquer outra violência está relacionada com violências sofridas dentro do núcleo familiar. Então, eu acho muito importante, né, esse assunto por causa disso. Eu acho que nós poderíamos avançar nessa discussão destacando uma situação que é como se atende à questão da violência, porque a Fátima trouxe
aquela questão da formação, o desafio que a formação profissional tem, que é de formar gente, formar profissionais que possam fazer a leitura, né, e o atendimento dessas situações. A Edna também colocou essa situação. Acho que a gente poderia falar rapidamente quais são as áreas que estariam mais envolvidas, né, que vocês imaginam que devam ter, porque a gente está falando as áreas, quais seriam os cursos? Né, eu creio que o curso de medicina, né, farmácia, enfermagem, psicologia, serviço social, fonoaudiologia, terapia ocupacional, de odontologia, né, basicamente os cursos, né, que aquele profissional ele vai se deparar com situações que podem, né, ter por detrás um quadro de violência doméstica, né? Então, eu acho também que não apenas, né, essa questão aí da formação acadêmica, mas o quanto que é importante as pessoas tomarem consciência, né, independente se ele está frequentando uma faculdade ou não, para reconhecer a violência no vizinho, num parente, né, que aquele ambiente é um ambiente em desarmonia e que alguma coisa pode estar ocorrendo. Então, essa pessoa reconhecer e tentar fazer alguma coisa para mudar, né, para reverter esse quadro. Certo. Edna, você está lembrando de mais alguma área que você acha que é importante? Principalmente pensando na criança, todos os profissionais envolvidos com a educação. Porque a criança passa uma parte do dia importante na escola, na pré-escola, né? Então, esses profissionais, muitas vezes eles pensam que é algo, mas eles não têm a noção de que é preciso potencializar essa informação, de que é impossível dialogar. Não sabe fazer a leitura e não tem os instrumentos. Exato. Então, aprender a dialogar com as áreas que estão habituadas é um dado, mas reconhecer indícios seria profundamente importante. Os professores, os educadores, os orientadores pedagógicos, todo o pessoal da educação tem um papel vital, porque a educação é capilar, ela está em todos os cenários. E esses cenários, eles são portadores de vida. Bem lembrado. Lúcia, você gostaria de acrescentar alguma? Eu gostaria de acrescentar que o direito também é bem importante. Na medida que é o direito que garante, né, que sejam tomadas as providências legais necessárias para o afastamento de um agressor do lar ou para uma separação ou para o que quer que seja. Enfim, o direito acaba sendo bem importante para viabilizar, né, praticamente a segurança da situação. Muito bem, eu queria agradecer vocês por essa discussão, né? Daqui a pouco nós continuaremos a falar sobre o tema violência doméstica, lembrando que nós estamos aqui no programa chamado Campinas, os desafios da metrópole.